Pela palavra de Deus no nosso caminho, porque se não for a palavra, irmãos, eu costumo dizer que a palavra de Deus é como está escrito, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que atravessa juntas e medulas e vai até onde, amados? Até a estrutura da nossa alma. É forte isso. Então, assim, a palavra de Deus ela é mais penetrante do que você imagina e do que ela pode causar nas nossas vidas, do que ela pode causar nesse momento nas nossas vidas, para que a gente venha ter uma vida diferente. E, irmãos, nesse tempo nós não podemos deixar passar nada. Não podemos deixar passar nada, como eu estava hoje conversando com algumas pessoas. Desde ontem estou sendo ministrado. Desde ontem eu venho sendo ministrado. Ontem não, está com uma semana. Ontem só começou a vir aqui uma conclusão do que o Senhor vem ministrando no meu coração. De como está sendo importante nós, como igreja, termos um coração ensinável diante de Deus. Nós precisamos aprender a entregar diante de Deus um coração ensinável. Porque se nós temos um coração ensinável, nós não vamos andar mais por caminhos tortuosos. Nós vamos aprender com Deus agora da maneira correta. Isso é importante eu e você sabermos, porque a palavra de Deus, se você ainda não percebeu, é como uma bússola para abrir os meus olhos, para abrir os teus olhos, para nós vivermos em satisfação com o Senhor. Eu fico imaginando, olha, eu vou tirar aqui o exemplo do Del. Você está satisfeito com a graça que Deus está derramando sobre a sua vida nesses dias? É satisfatória ou não é? Eu creio que você, por esses dias, também se dá alcançado de alguma maneira por Deus. E tem pessoas, irmãos, que são tão gratas a Deus que apresentam um semblante de satisfação. Eu preciso andar com esse semblante de satisfação com Deus e Deus com você. Por quê? Porque se nós estamos andando pela palavra, é um sinal que estamos satisfeitos. E Deus reservou isso para nós essa noite. Eu quero dar continuidade, amados, à mensagem de domingo passado, porque ela é muito extensa e eu só introduzi ela. Porque aqui nós estamos apresentando uma característica, não sei se você lembra na mensagem, senhora Simbaldo. Que bom que a senhora está na igreja hoje. Conseguiu chegar na casa do Senhor representando a família. É verdade? E demais pessoas também. Sejam muito bem-vindos. Mas como é satisfatório, né, você colher um resultado bom na sua vida por um caminho que vem pela palavra de Deus. É forte ou não é, irmãos? E se nós estamos vivendo, tendo compostura de alguém que é liberto no Senhor, nós temos que desfrutar dessa maravilha. Porque a satisfação de Deus está em agradar os seus filhos. Você sabia disso? Abra aí, amado, em Salmo de número 81. Servir a Deus é satisfatório, é algo prazeroso. Salmo de número 81, do primeiro versículo, primeiro, segundo, terceiro, Deus está, através da sua palavra, falando a respeito de como nós devemos estar dispostos a celebrar, como é satisfatório estarmos celebrando as bênçãos que Deus permite em nossas vidas. Amém? Do versículo 5, 6 e 7, o Senhor está falando, né, do ocorrido, ou seja, da libertação,
né, que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus aqui declara, até o versículo 7, ele declara ao povo, ele diz: olha, eu tirei os cestos, eu tirei o que era pesado de suas mãos, para que vocês andassem em liberdade. E aqui, amados, a partir do versículo 8, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós precisamos, de uma vez por todas, aprender a termos um coração ensinável diante de Deus, porque se eu e você temos um coração ensinável, nós vamos acertar todas o nosso caminho. Deus precisa encontrar isso em nós. Nós precisamos enxergar nitidamente o que está escrito em João 14, versículo 6, em que ele se revela quem ele é. Quem é que Jesus é para nós? Jesus, pegando a multidão, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é importante, nesse momento, nós aprendermos a direção para nossas vidas. Amém? Então Deus declara todo esse benefício, atendeu o pedido do povo, no versículo 7. Quando clamaste na aflição, eu te libertei e eu te respondi. Oculto do trovão provei-te, junto às águas de Meribá. Versículo 8, escute bem. Escuta, povo meu, quero admoestar-te. Tomara que tu, Israel, me escutes. A palavra admoestar, ela significa chamar a atenção, ou seja, querer a tua atenção. Admoestar significa suavemente chamar a nossa atenção. Então nós precisamos aqui, olha, essa pessoa que está do seu lado, diz assim: irmão, presta atenção. Diga assim para ele: Deus quer que você dessa vez acerte o caminho. Então presta atenção. Não fala comigo não. Não tira minha atenção não, pelo amor de Deus. Quem quer acertar na vida aqui, irmão? Quem é que já está cansado de apanhar? Será que é só eu, irmão? É toda a igreja, irmão. A gente já errou muito na vida. A gente já errou demais. Então é interessante quando alguém está nos chamando a atenção, Everplay. O Senhor diz assim no versículo 8: escuta. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu acertei essa. Os irmãos ficam tudo cabreiro que eu estou pregando. Inclusive eu estou até com vergonha de pregar, porque agora tipo, o irmão aqui trouxe um esboço aqui de misericórdia. O que é que eu vou pregar nessa noite? Esse Deus aí está ficando criado. Eu gosto assim, né, que se dedique mesmo, né, que traga boa informação, que medite bem, que saiba o que está falando. Isso é importante. Jesus diz: irmãos, eu posso pregar a noite toda e não sair dessa palavra. Escuta! Escuta! Dá a impressão de que Deus, Ele quer, com todo o fervor do seu fogo, derreter a cera dos nossos ouvidos. Escuta com atenção, povo meu. Que foi? Olha para essa pessoa e diz: irmão, escuta. Está na hora de tu escutar mais. Irmão, você vai ter tanta revelação, o que a gente vê assim a palavra escuta, assim, o que é que dá? Irmão, me ajuda a pregar aqui, o que é que dá tanto de discernir aqui nessa noite? Quando o Senhor olha para nós e diz: escuta, já é um sinal que Ele quer fazer uma limpeza nos nossos ouvidos, quer que nós paremos mais de falar. Quando alguém chama a tua atenção e escuta, Ele quer que você dê total atenção. Correto? Correto? Então, fique atento, porque Deus quer falar conosco. Primeiro, que Ele quer a nossa atenção. Disse: é hora do direcionamento. É hora da direção de Deus para as nossas vidas.
do versículo 8, a gente vai detectar o que o povo de Deus ele conseguiu perder no caminho que Deus havia direcionado. Deus, irmãos, ele de maneira alguma, ele liberta uma pessoa, ele salva uma pessoa, ele liberta uma pessoa, ele cura uma pessoa, ele vai usar, ele não faz nada disso em vão. Então nós temos que ter atenção. Versículo 8 diz: escuta, povo meu, quero admoestar-te. Tomara que tu, parecia que ele já estava até um pouco indignado. Tomara que tu me escutes. Mais uma vez aqui, segunda, escuta. Fala mais um pouquinho de mim. Dessa vez tu me escuta, pelo amor de Deus, não erra mais. Então, irmãos, tem muita. Olha, nós temos que eliminar de nossas vidas, anote aí, certas distrações a partir de hoje. Porque Deus ele determinou um caminho para mim e para você, e esse caminho é de salvação. E se eu e você estivermos caminhando distraídos, nós poderemos perder a bênção, sim ou não? Sim. Nós poderemos perder aquilo que Deus tem reservado para nós. E é tanto que nós temos que dar toda a atenção. O ouvido é algo específico. Nossos ouvidos é algo específico para esse tempo nas nossas vidas. Então nós temos que dar atenção e escutar muito bem aquilo que Deus está direcionando para nós aqui essa noite. Não haja no meio de ti deuses estranhos. Não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o eterno, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Lembra que eu falei para você que é prazer de Deus satisfazer você? Amém? Quem está entendendo? Amém. É prazer de Deus ver você satisfeito na presença dEle. Mas isso só vai acontecer se eu e você pararmos para escutar. Precisamos escutar. Há uma confusão em muitas mentes. A nossa mentalidade ela tem uma facilidade de confundir aquilo que Deus tem reservado para nós. E o que vai nos escapar disso é a maneira que você escuta. É a maneira que você escuta. Existe um sensor na minha vida e na sua vida que vai levar nossas vidas a lugares altos. Amém? Irmão, isso aqui é tão importante que eu estava conversando com o Everclay, estava lá o Diácono Belo, estava meu sogro, estava o Gutierrez. E a gente estava justamente falando sobre isso, de como é importante você se apresentar a Deus com um coração ensinável. Porque quando você decide abrir o seu coração para ser ensinado por alguém, eu posso dar até um exemplo aqui de Moisés. Moisés era um homem muito estudado. Moisés foi simplesmente um homem que foi usado por Deus para trazer a libertação para o povo de Israel dentro do Egito. Era um homem que era culto, tinha uma sabedoria imensa, sem saber da formação de artes marciais que ele tinha. Sabia lutar, sabia falar, conhecia de idiomas, com certeza era filho do rei de Faraó, mas precisou no deserto sentar para aprender com alguém. Vamos lá. E tem situações na sua vida, na minha vida, que vamos ter que parar um momento de nossa caminhada para aprendermos com alguém. Por quê, irmãos? Porque quando caminhamos pela faculdade da vida, diga comigo, faculdade da vida, nós aprendemos muitas coisas, diga assim, erradas. A nossa mente, irmãos, é cheia de sofismas, cheia de ideologias, mas diante do que Deus quer fazer em nossas vidas é desmontar estruturas, até mesmo malignas, construídas na nossa mente,
através da palavra de Deus. Porque o povo de Deus foi libertado somente para adorar a Deus no deserto. E o que aconteceu? Eles começaram a errar o caminho porque não deram ouvido ao Senhor. Então é por isso a necessidade de estarmos aqui hoje para apresentarmos um coração ensinável diante de Deus. O primeiro detalhe de um coração ensinável é aquele que para ouvir, né? Deus, através da vida do sogro de Moisés, ensinou mais ainda a história todinha de Israel para ele. Só para você ter noção. E ali foi, com a graça de Deus, foi destruindo estruturas formadas no sentimento dele, para que ele reconhecesse o Deus de Israel. E logo em seguida, Deus dá uma experiência para ele subindo ao monte, trabalhando para o seu sogro. Amém? Vamos ao texto, versículo 11. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer. Por isso, os entreguei ao seu próprio coração teimoso. Diga comigo, teimoso. A fim de que seguissem seus intentos e desejos. 13. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo, diga glória a Deus, e com mel retirado da rocha, eu pessoalmente o satisfaria. Sabe o que significa o trigo, irmãos? Diga assim: prosperidade. A satisfação de Deus está em prosperar o seu. O detalhe está simplesmente na questão do ouvir. Por que nós conseguimos ainda errar o nosso caminho? Porque não damos ouvidos aos conselhos de Deus. Nós precisamos parar. Ou seja, diga comigo assim: desacelerar o nosso coração agitado para ouvir a partir de hoje o bom conselho de Deus. Diga assim: porque Deus é o desejo dele satisfazer a minha vida. A ideia de Deus é não te deixar na cala. A ideia de Deus é não te deixar perdido. Por que muitas das vezes nós perdemos batalhas? Porque não damos ouvidos o direcionamento que Deus tem para nós. Nós não queremos a disciplina do Senhor. Nós não queremos dar tempo ao Senhor para que o Senhor ministre em nosso coração, irmãos. É muito forte o que nós precisamos ver, o que Deus quer fazer aqui essa noite através da sua palavra. O desejo de Deus, irmão Ney, é de prosperar a sua vida. Quando ele fala assim, diz: olha. Quando ele fala de sustento aqui no versículo 16, ele diz assim: eu sustentarei Israel com o melhor trigo e com o melhor mel retirado da rocha. Eu pessoalmente, deixa eu dizer algo para você:
Deus não quer mandar recado aqui essa noite. Deus não quer achar alguém para enviar o recado para você. Ele mesmo está falando algo específico para nós. Ele quer que você entenda disso. Agora é a hora da reviravolta na sua vida. Aprenda de uma vez por todas a me ouvir e acertar o bom caminho que eu estou direcionando. Ei, querido, se você souber que as intenções de Deus através da sua palavra é de melhorar a sua vida, é de melhorar o seu caminho, é de mudar o semblante triste do seu rosto. Ei, deixa eu dizer para você, Deus não está chamando ninguém para te dar recado, não. Ele mesmo está falando através da sua palavra. E é interessante, irmãos, ao que dá a entender desse contexto é que Deus, de alguma maneira, pelo que Ele está fazendo pela sua vida, uma retribuição. Qual é essa retribuição, pastor? Irmãos, ontem, por incrível que pareça, eu parei no lugar depois aqui da festa aqui das mulheres, e um rapaz que eu conheço, há 2 dias atrás, tinha tido um sonho comigo. E eu até não queria ir até esse lugar, mas como Deus trabalha assim, sabe? Chegou lá e disse, pastor, foi me cumprimentar, e aí em seguida me contou um sonho. E disse que estava assim, já vinha orando já pela igreja, vinha orando pela situação que nós estamos passando. E aí vinha aqui por esse caminho aqui da igreja, subindo aquela ladeira, e de repente eu olhava para trás e via assim, olhava assim para o tempo e via só trevas. Via assim como que viesse assim uma peleja muito grande. E vinha uma praga em direção à igreja. Vinha uma praga em direção à igreja. E aí ele diz assim, pastor, nós olhávamos para a igreja e havia 3 buracos. E a praga, ela era muito bem vista por carrapatos e por piolhos. E ele foi mais profundo e disse, pastor, e o senhor corria até a igreja, antes que chegasse essa praga na igreja, e o Senhor tampava esses buracos. Havia 3 buracos, eu tampava o primeiro e o segundo. Quando via se aproximando essa praga para entrar na igreja, o Senhor via que não ia dar tempo, o Senhor pegava e se lançava sobre esse buraco, e com seu próprio corpo tampava essa brecha, se lançava. E quando o Senhor fazia isso, acontecia algo no mundo espiritual assim, partia uma manifestação do Espírito de dentro da igreja, e a igreja, nós olhávamos para ela, e ela tinha uma figura de um palácio formado de ouro. E de repente via 2 mãos, a qual estendia um pergaminho escrito em hebraico, e a voz dizia: corre, pastor, anuncia a igreja, declara a ela que fechem as brechas, que fechem tudo aquilo que está impedindo de o Senhor operar dentro desse lugar. E é por isso que eu estava pensando aqui, eu tinha outra mensagem, disse, eu não posso pular essa, porque Deus está requerendo de nós nesse tempo, que nós nos dispusemos a fechar todas as brechas, para que Deus venha dar um livramento para todos nós. Só que é uma necessidade do pastor, não sei o que aconteceu com o senhor, mas o senhor estava destemido, e ali entregava a sua vida pela igreja. E assim eu tenho buscado fazer por todos vocês, em Cristo Jesus. Uma praga, irmão, sabe o que significa piolho, carrapato? Vocês, alguns dizem, né, que piolho, né, que isso é, ai meu Deus, piolho, cuidado, tem uns que dizem assim, não, tu está indo muito na cabeça dos outros, né? Tem gente que diz isso, mas carrapato, irmão, piolho, é uma praga que suga o quê? Sangue. Sangue significa o quê? É forte, né, uma revelação. Alguém precisa se dispor nesse tempo. Alguém precisa se dispor nesse tempo. É tempo de fecharmos as brechas, porque pragas nesse tempo serão lançadas, e só vai sobreviver aquele que se lançar no propósito de
Deus na sua vida. Nós temos um propósito a trilhar. Eu e você fomos libertos por um propósito, igreja. E se nós fomos libertos por um propósito, nós temos que fluir nele. Nós temos que agir nesse propósito. Não estamos mais no tempo de vivermos de qualquer jeito. Não estamos mais no tempo de vivermos de qualquer jeito. As trevas trabalham 24 horas. E o desejo das trevas é de destruir o corpo de Cristo. É por isso, irmãos, o que vai nos trazer respaldo é nós vivermos hoje intensamente a palavra de Deus, mergulharmos na palavra de Deus, porque aquilo que Deus queria que esse povo fizesse, olha, eu ainda sou propriedade exclusiva de vocês, eu não abro mão de vocês de maneira alguma, não quero que vocês adorem deuses estranhos, eu quero que vocês me adorem como o único e suficiente Salvador das vossas vidas. Quer ver Deus encontrar um guerreiro? Você está no meio da tribulação e não abandonar ele. Povo de Deus no deserto, por qualquer coisinha, faltava um feijão, faltava uma coisinha, já era motivo para adorar outros deuses. E nesse tempo Deus está provando os seus filhos. Nesse tempo Deus está provando o que, pastor? Diga comigo, fidelidade. Deus está provando a tua fidelidade. Deus está provando a nossa fidelidade. Porque, querido, os dias verdadeiramente são maus. Mas a tua fidelidade com Deus nos dias de hoje vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Aqui Deus declara, do versículo 8 ao 10, está trazendo uma clareza a respeito do povo de Israel, e não deixa de ser nós que estamos aqui, acerca da minha e a tua libertação. E o propósito de Deus nessa terra para nós, a qual ele veio pelo menos com 4 objetivos. Eu posso admirar isso em Jesus Cristo. Primeiro, que ele veio para nos salvar. Amém? Primeiro, que Jesus Cristo, o compromisso dele com Deus era de anunciar o seu evangelho, e através do seu evangelho salvar a cada um de nós. Nós podemos aprender com isso, porque ele veio para nos salvar, veio para nos resgatar. Segundo ponto, ele veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar. O propósito de Jesus Cristo, na visão que eu tenho, pelo menos 4 objetivos. Primeiro, para salvar a humanidade. O propósito de Cristo nas nossas vidas é esse: veio para nos salvar. Segundo ponto, ele veio para nos libertar. Terceiro ponto, ele veio para nos curar. Ah, mas eu já fui salvo, eu sou liberto, eu sou curado. Não, irmão, Deus está proporcionando um momento de cura para as nossas vidas, momento de libertação para as nossas vidas. São coisas específicas: salvação, libertação, cura. Agora, se você não der o glória, que eu vou dizer, irmão, diante de tudo isso, para fechar sobre o que Cristo veio fazer por nós, ele veio também te usar nesse tempo. Tem gente que pensa que só porque foi salvo, está tudo bem, está mil maravilha. Mas não, irmãos, veio o segundo degrau, a libertação. Salvo por causa do sacrifício, pela graça de Deus, nós salvos estamos. Você não aposta disso? Segundo passo, libertação. É quando você começa a enfrentar algumas resistências na sua vida. Estive até falando isso com algumas pessoas aqui. Quando você está nesse processo, irmãos, é muito forte. Você enfrenta resistências até para vir à igreja, à casa do Senhor. Porque a libertação na vida de uma pessoa não é fácil. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que desejar. Ah, eu estou salva, eu estou liberta. Agora vem o processo da cura, que é algo que mexe na tua alma.
Algo que mexe na tua alma. Tem pessoas que, por estar dentro da igreja, pensam que já está curado. Ou está curado. Mas a cura, irmãos, é por isso. Um dia desse eu tive a oportunidade de dizer isso para um pastor que estava dando um conselho para outra pessoa, que nós não devemos, por exemplo, confessar os nossos pecados, as nossas culpas para homem, para pastores. Nós temos que confessar para Deus. Na mesma hora de não fecha a boca, pelo amor de Deus, o que Paulo diz em suas cartas? Que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que o perdão seja alcançado. O pastor desconfiou, se levantou da cadeira e disse: nem sentou mais na mesa. Precisamos ser acompanhados, precisamos ter um coração ensinável diante do Senhor para que haja tudo isso na sua vida. Para que depois Jesus Cristo venha lhe usar. E esse é o objetivo de Cristo em nossas vidas. Esse é o objetivo de Cristo. O compromisso que Deus tinha através do Pai era a obra que estava nas suas mãos, e o desejo dele era de pregar o Evangelho em nossas vidas. E através do Evangelho nós absorvemos tudo isso: salvação, libertação, cura. E aí Deus vai começar a operar de uma maneira poderosa nas nossas vidas. Irmãos, existem processos. Nós precisamos viver processos. Pastor, isso é forte. E não tem como, irmãos, eu te trazer aqui um atalho. Precisamos aprender a ouvir mais a palavra de Deus para as nossas vidas, para que nós nos apresentemos como uma igreja fervorosa, que é apaixonada por Deus, que anda nos caminhos de Deus, nos preceitos de Deus, na disciplina de Deus, na vontade de Deus. Por isso, igreja, nós precisamos nos despertar para isso. E Jesus Cristo está nos chamando: ei, eu quero a atenção de vocês. Eu quero a atenção de vocês. E eu preciso da atenção de vocês. Porque, irmãos, nesse tempo, eu não sei em que degrau você está, mas nessas 4 características que eu estou trazendo aqui agora essa noite, irmão, você pode discernir em que espaço você está. Se você ainda está precisando ainda ser resgatado, ou seja, receber na sua vida, aceitar na sua vida a salvação. Mas como é que eu posso discernir isso, pastor? Você já aceitou Jesus? Todos aqui aceitaram, irmão? Primeiro ponto. Vixe, peraí, tá? Então eu não entrei dentro do meu degrau. Eu preciso aceitar a Jesus como suficiente e salvador da minha vida. Aí, amado, se você aceitou Ele como teu Senhor e Salvador, é sinal que você está salvo. Amém? Agora vem o processo da libertação. Como é que funciona, pastor? O que Deus diz aqui no contexto que não quer que você traga para a sua vida deuses estranhos? Porque na caminhada Ele vai identificar isso em nossas vidas. Porque, irmãos, se tem uma coisa que paralisa a igreja, eu vou dizer aqui com clareza para você que essa noite, é o tal da teimosia. Você sabia que existia um homem aqui chamado Saul, em 1 Samuel capítulo 15? Pense num cara obstinado, um cara que foi tão teimoso com Deus que ele perdeu a presença de Deus na sua vida porque ele foi teimoso com Deus. O que é uma pessoa obstinada, irmãos? Diga comigo assim: é uma pessoa embirrenta. Você conhece alguém assim? Que é embirrento, que não gosta de obedecer. Você conhece alguém assim? Além de teimoso, é obstinado. Saul era assim. Se você quiser anotar, lê o texto lá, 1 Samuel capítulo 15.
Saul recebeu o comando de Deus para chegar a uma certa cidade e destruir tudo, do cabeça, criança, tudo, animal, não deixou nada, destruísse a cidade inteira. Sabe o que ele fez? Fez o serviço pela metade. E aí Deus usa o profeta para ir até eles, rapaz. Quando ele chega até o rei Saul, ele percebe um barulho de ovelhas, percebe um barulho de bois, e ele rapidamente olha para Saul e diz, o profeta Samuel diz: eu estou escutando barulho de animais aqui, mas Deus não disse para tu que era para tu exterminar tudo e não deixar nem uma formiga? A ordem de Deus era para que acontecesse isso através do rei Saul e o seu exército. O que ele fez? Diga assim: foi teimoso e obstinado. Duas coisas bem diferentes. Ser teimoso é uma coisa, ainda birrento é outra coisa. E aí o que Deus faz com ele? Retira o seu espírito. Retira o seu espírito. Para você ver, amado, como é interessante eu e você a partir de hoje. A partir de hoje, nós darmos atenção ao que Deus está querendo de nós nesse tempo. O que é que Deus está requerendo de nós nesse tempo? Primeiro, a tua atenção. Primeiro, nós precisamos nos voltar para Ele e ver o que é que realmente Ele quer conosco nesse tempo. Coloca aqui 1 Samuel capítulo 15. Vai lá no versículo 7, mais ou menos. Volta ao 6, 5. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fugi e afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles. Pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando para esta região vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram no meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor, e tudo que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, aos animais gordos e às ovelhas, enfim, tudo que havia de bom, não quiseram incluí-lo no... O que é anátema, irmão? Deus disse: destrói tudo, eu não quero que sobre nada, deixa no pó, eu não gosto desse povo, deixa eles no anátema. Saul já deixa de cara, já deixa o rei, aí pega a corda do povo e aí retira mais algumas coisas. Deus disse que era para ele destruir e deixar o anátema. O que é anátema? É deixar no zero, é destruir tudo. Vamos lá. Tudo que havia de bom não quiseram incluir no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Pegaram o que é bom e aquilo que realmente não prestava, que a gente chama de quê? De refúgio, né? É isso, né? Chama de refúgio, isso que não presta. Só o que não presta vamos aniquilar e vamos deixar no anátema. Agora, se o que está servindo de benefício para nós vamos levar para benefício próprio. Vamos lá. A palavra de Yahvé veio a Samuel desses termos: arrependo-me de haver promovido Saul
a realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas. Olha para essa pessoa que está atrás, irmão, fica esperto, irmão. Fica vexado, irmão, porque Deus agora está trazendo uma orientação sincera para nós. Fica atento, porque se tudo ouvir, vai barrelar e vai perder o caminho. Com Deus não tem Deus dele. Nós temos que acertar dessa vez. Glória a Deus. E não seguiu as minhas orientações. Isso aqui é muito profundo, irmão. Mas o teimoso está lá. Vamos acusar Saul hoje, tá? Saul é o acusado. E aqui é assim, né? Vamos acusar Saul, não tem que apontar alguém. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda, 20 dias e cedo. Vai. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento e a sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a julgá-lo. 13. Assim que Samuel encontrou, Saul saudou, dizendo: bendito sejas tu, de Yahvé. Olha o abençoado, irmão. Viu o profeta, ficou animadinho, entendeu? E disse assim: bendito sejas tu, Yahvé, executei a ordem de quem? Do Senhor. Uma palavra mesmo está falando, né? 14. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos? E esses mugidos de bois que escuto tão bem? Vou falar para vocês, ó. Que sem vergonha. Saul recebe um direcionamento de Deus, diz: rapaz, Deus usou o profeta assim nitidamente. Diz: olha, te levantei rei, te ungi, eu vou te dar o primeiro trabalho para tu fazer. O irmão nem começa, já melou tudo. Saul executa lá, todo animado, vai selecionando, vai ali separando aquilo que era bom para ele, né? E deixando para trás as orientações. E aí, de repente, quando o profeta chega para dar uma averiguada no serviço, como é que estava, animadinho, chega ali, diz: ó, profeta, bendito é o Senhor pela tua vida, eu fiz tudo como Deus mandou. Rapaz, aí disse: que bom, que maravilhoso, mas que barulho é esse? Eu estou escutando o que está atrás? Vai lá, 15. Ao que replicou Saul: olha, os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos a fim, misericórdia, de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus, porém destruímos totalmente o restante. Irmão, nós somos um povo tão habilidoso. Menino, pense em nós que tem uma habilidade grande para dar desculpa a Deus. Eu acho que um camarada desse já começou errado, botando culpa no exército. Porque a ordem foi dada para quem? Foi para Saul. Mas quem ele botou no meio do jogo, irmão, todo problema de um orgulhoso é assim: toda vez que ele cai, ele quer sair arrastando um buraco dele. E aqui Deus quer tratar, Deus quer tampar as brechas da nossa vida. E aqui a gente vê um coração obstinado, um coração teimoso. Deus disse para ele: acaba com aquela cidade. Eles são altivos, eles são orgulhosos, eles são idólatras, destrói tudo. Eles percebem pegar melhor? O teu Deus, porém, destruímos totalmente o restante. 16. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando: cala-te. Ontem,
O argumento está passando da cabeça assim já, irmão. Deus está falando com alguém aqui, hein? Está na hora de tu se calar. Se cala. Está na hora de tu se calar. Que é para tu estar ouvindo as minhas palavras. Deixa-me te dizer o que Yahvé me revelou durante esta noite. Então ele rogou Saul, diz-me. E Samuel falou: de por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores. Os amalequitas, fazem-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecestes às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizestes o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido por Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Judá. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera o quê? Obediência é o quê? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos cabelos. Diga glória a Deus, irmão. 23, 24, 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de quê? Feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Por que rejeitastes a palavra de Yahvé? Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temia o povo e lhes dei ouvidos. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou ao teu próximo, que é melhor que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade e nem muda o seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé teu Deus. E Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos,
do mesmo corpo da tua mãe, entre as mulheres ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido, mas de fato Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Para você ver, amado, eu trago aqui um exemplo de alguém que até confessou o seu pecado, mas não abandonou a sua prática, por conta da rejeição à palavra de Deus na sua vida. Deus havia dado um direcionamento para ele? Tinha. Ele teve todo o direito e a oportunidade de exercer e executar a sua função, porém, fez o serviço pela metade. Qual foi o resultado? Morte na sua vida. Porque quando ele é retirado da presença de Deus, amado, você já está morto. O que é um ser humano sem a presença de Deus? O que é um ser humano, igreja, sem a presença de Deus? Exatamente, é um homem morto. Não tem vida. Entende? Não se tem vida. É por isso que o Senhor está trazendo a nossa atenção nessa noite, para que tenhamos um coração ensinado através da sua palavra. Porque nós temos que verdadeiramente caminhar por caminhos retos diante dele. Porque Deus quer encontrar satisfação no seu coração em nossas vidas. Mas como pastor eu vou alcançar isso? Simplesmente sendo obediente à palavra de Deus. Simplesmente, igreja. Simplesmente sendo obediente à palavra de Deus. E nós deixamos de desfrutar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, por quê? Porque nós nos apresentamos com o coração teimoso, nós nos apresentamos com o coração obstinado, que é embirrento ainda, e nós precisamos diante do Pai nos apresentar com o coração ensinável. Quem apresenta o seu coração ensinável é aquele que quer ouvir a Deus, é aquele que quer dedicar os seus ouvidos a Deus. Será que eu estou enxergando aqui, igreja, correto mesmo? Será que Deus não quer entregar uma vida espiritual saudável essa noite para você? Será que Deus ele não quer trazer algo novo para mim, para você? Através da palavra dele. Deus quer mover céus e terras, ele quer curar você, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer usar você. Só vai usar se todos esses processos acontecerem. Eu preciso me identificar como salvo, eu preciso aceitar a libertação da minha vida, eu preciso de cura e eu quero ser usado por Deus. Meu amado, o que Deus está nos entregando aqui essa noite, pérola, é tesouro para nós. E Ele não quer que você erre mais no caminho. Você já errou demais. Você já se perdeu demais no caminho. E o que é importante para mim e para você hoje, irmãos, eu fico imaginando quando nós nos afastamos da presença de Deus. Eu fico imaginando o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, tem toda a herança ali na sua vida, na sua mão, diante dos seus olhos, mas decide dar uma volta. E por dar uma volta, irmãos, eu vou falar aqui do momento que ele retorna. Quando ele retorna, o pai o recebe de maneira diferente. Lança sobre ele uma capa, coloca sobre ele um anel, calça
os seus pés. Isso é um sinal de que quando ele já decidiu na sua vida partir para seguir o seu caminho, o papai disse assim: me dê para cá a capa, me dê para cá o anel e me dê para cá esses calçados que você calçava aqui dentro da minha casa. E amados, só para você ter noção do que Deus faz quando a gente volta para a casa dele, quando nós decidimos nos entregar diante dos olhos do Pai, nos braços do Pai, aí lá vem o Senhor com aquela capa que representa para mim e para você aquela autoridade. Por você estar firmado na casa do Pai, estar voltando para a casa do Pai, por exemplo, aí vem o anel sobre o seu dedo, que significa a honra na sua vida, a forma de Deus te recepcionar. Quando nós saímos sem nada, podemos até sair muito bem. Mas o Pai diz: me dê essa capa para cá, porque no mundo não tem autoridade. Me dê aqui o anel, que não tem como ir você para o mundo com a honra que eu te dei. Detalhe é que ele não entrega isso para ninguém. Deixa reservadinho para quando o filho pródigo voltar, vai entregar tudo de novo. Fica imaginando, amado, como é que Deus recepciona um filho que está precisando vir para a presença de Deus e ser recepcionado dessa maneira. E assim permanecer na casa dele, na presença dele. Permanecer. Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de permanecer na casa dele diferente, como um verdadeiro filho que ouve os bons conselhos, que ouve a palavra dele com amor e que quer colocar em prática a sua palavra. Será que Deus não quer fazer isso aqui essa noite? Quem ainda não viveu ainda o sobrenatural de Deus, eu creio que Deus hoje está de braços abertos para receber você, a fim de colocar sobre a sua vida uma capa de autoridade, quer colocar sobre o seu dedo um anel que significa honra, e na casa dele os calçados que representam o Evangelho da tua vida. Será que Deus não proporcionou isso para nós aqui essa noite? Porque não podemos nos apartar da sua palavra. Não podemos nos apartar da sua palavra. E eu acredito que Deus preparou essa noite para mim e para você. Às vezes, irmão, nós estamos até dentro da igreja, mas nós estamos até desviados. Estamos afastados dos caminhos do Senhor. Sabia disso? Eu ainda vejo pessoas vagos assim. Na hora que eu tenho que olhar assim, eu consigo enxergar o irmão de tão longe que ele está. E Deus quer recuperar isso hoje. Você crê nisso? E quando você vem para a presença, quando você se entrega e quer ser obediente à palavra dele, meu amado, através desse efeito aqui da palavra, você vai começar a fechar as brechas. E aí Deus vai começar a prosperar o teu caminho. Um bom trigo, mel que sai da rocha. É forte ou não é, irmãos? Brotar mel da rocha. Mel da rocha. O melhor trigo. O melhor trigo. Você vai no mercado, você quer comer um pão bom. Você vai pegar o quê? O melhor trigo. Então dê a ele hoje o seu melhor para ele. Quer ver a prosperidade de Deus brotando na sua vida de uma maneira sobrenatural? Escuta. Escuta. Ele está chamando. Eu estou te chamando. Quero você pertinho de mim. Baixa as luzes, filho. Hoje Deus preparou essa noite. Ele para trazer
dizer assim para você: